Estamos ao vivo, boa noite! Boa noite, pessoal! E aí, bem queridas? Quanto tempo que a gente não tá aqui na live feita pela Bem Quero, né? Alegria estar aqui com vocês! Bom, semana passada eu tava aqui com a turma. Exatamente, mas que a gente fazia lives Faz toda tempo. semana no início da Bem Quero. E agora a gente vai retomar, mas entramos com chave de ouro com duas convidadas que vocês vão amar. Pessoal, então vou dar as boas-vindas aqui pra vocês. Eu, Júlia, Vinícius, somos fundadores da Bem Te Quero Mais, estamos com a Bem Te Quero Mais desde 2021. Boa noite ao pessoal entrando, tô muito feliz. Antes de mais nada, já vou explicar aqui pra vocês, ó. Esse aviãozinho aqui encaminha para suas amigas, para os seus amigos, familiares, porque vai ter muito conteúdo de valor aqui, com especialistas em pessoas que querem viver mais e melhor, que é o que a gente se interessa, né, Vi? Exatamente. A gente quer aproveitar a noite de hoje para bater um papo super bacana e trazer muita informação para vocês sobre isso. Sair daqui com uma visão clara do que precisa ser feito para conseguir viver mais e melhor. Exatamente. Então, vamos começar. Eu vou chamar agora nossa primeira convidada, que é a doutora Carolina Silva. Ela é médica cardiologista com doutorado pelo INCOR, da Faculdade de Medicina da USP, e atuação na cardio-oncologia e na medicina do estilo de vida. Então é uma cardiologista que aplica na prática tudo que ela coloca no consultório para os pacientes dela. E isso é muito bom de ver nos médicos, né? Vestindo a carapuça, correndo atrás para também cuidar da própria saúde. Então eu vou chamar aqui a Carol. Vai receber, Carol, já vi que você entrou. Vai receber nosso convite. E chamem os amiguinhos aqui, as coleguinhas. Ah, Carol! Oi, Olá, tudo Carol! bem? Boa noite! Que Boa honra ter você aqui com a noite. gente! Ah, Alegria! é minha, muito feliz de estar aqui. Conseguiu um espacinho na sua agenda, né, Carol? Para Conseguimos! vocês sempre, para coisa boa, para Valeu! conversas nutritivas, né? É sempre muito bom. Que bom, Carol, a gente está muito feliz. A Carol, como eu apresentei ela, ela é cardiologista e também atua na cardio-oncologia e na medicina do estilo de vida. Carol, acho que para a gente começar, assim, o que é esse tal estilo de vida e como que a medicina vem aprofundando o conhecimento para as pessoas poderem aplicar isso no dia a dia delas? Legal. Bom, parece muito óbvio, né? Mas ainda tem muita confusão. Então, eu sempre brinco que estilo de vida é aquilo que a gente faz todos os dias para viver. É o modo como a gente leva a nossa vida. E ele está direta e totalmente relacionado com qualquer desfecho de saúde, e com a longevidade não seria diferente, né? Então, Ju, eu acho que valia a pena a gente falar primeiro, que eu acho que vai ficar mais fácil entender, como a gente vê a saúde, né? Perfeito. Muita gente acha que saúde é a ausência de doença. E, na verdade, a gente, como médico, às vezes vê pessoas doentes que têm uma vida muito saudável na grande maioria dos aspectos e pessoas, ao contrário, extremamente na ausência de doença, na verdade, sem nenhum diagnóstico, que tem todo o entorno ali da vida dela muito ruim. Então, a gente acabou expandindo muito esse conceito de saúde, né? Que antigamente era só ausência de doença física. Alguns devem lembrar, a Organização Mundial de Saúde falava que era um completo bem-estar físico, mental e social, já ampliando isso para, né, para a rede de relacionamentos, para saúde mental. Mas hoje acho que a gente quer mais, né? A gente hoje, como sempre vai evoluindo, a gente tem uma série de definições aí de saúde. Eu gosto muito de uma definição de saúde que aí tem a ver com a medicina do estilo de vida, e é por isso que eu quis entrar nesse assunto, né? Que engloba vários aspectos da nossa vida. Então, além da nossa saúde física orgânica, né? A gente tem 7 pilares ali da saúde que vão englobar todas as esferas do estilo de vida, e é isso que a medicina do estilo de vida trabalha. Então, os pilares seriam movimento, que seria exercício físico e descanso, né?
Sono, que todo mundo sabe que está super relacionado com vários desfechos de saúde, com imunidade, com inflamação e longevidade, né? Ali os telômeros vão se recompondo ali no nosso sono, então tem muito a ver com longevidade. Alimentação, e aí aqui esse é um adendo meu, né? Extrapolando ali outras teorias, eu sempre brinco que não é só o que a gente nutre o nosso corpo, mas como nutrimos a nossa mente, como nutrimos o nosso dia a dia, né? Mas enfim, o tradicional é o pilar da alimentação, que tem a ver com os nutrientes. E uma analogia muito fácil é, se você tem um Porsche na sua garagem, você vai colocar gasolina naquele posto que você sabe que vende gasolina aditivada de má qualidade. Então, o nosso combustível é a nossa alimentação, não tem por que a gente não. Acho que é um dos pilares mais fáceis de ser entendidos por que é tão fundamental, né? A gente tem o manejo do estresse, e aí entra uma novidade com relação à medicina, vamos dizer assim, arroz com feijão, né? E o estresse está relacionado com diversas questões, inflamação, envelhecimento precoce, maior vulnerabilidade para doenças, agressão ao sistema cardiovascular. E aí a gente pode falar um pouquinho disso mais para frente. A gente não está falando de meditação, virar budista, ir para a Índia. A gente está falando de incorporar hábitos que nos conectem com a gente mesmo, né? As conexões sociais, que esse é um pilar que tem todo o meu coração. E é uma coisa tão negligenciada. E é uma coisa que os pacientes se surpreendem quando a gente conversa sobre isso no consultório, né? Por incrível que pareça, mas é uma coisa que é fundamental. Mais para frente a gente pode falar um pouquinho mais disso também. Tem aquele estudo famoso de Harvard, então. E eu sei que é uma coisa que a Bem Te Quero preza muito, essas conexões sociais, e isso é fundamental. Evitar substâncias tóxicas, e aí entra o álcool e o cigarro, basicamente, né? E tem um oitavo pilar a mais, que é outro que tem todo o meu coração, que é o florescimento. E eu acho isso a coisa mais linda, que é basicamente a construção de uma boa vida, uma vida que faça sentido. E isso é muito individual, cada paciente vai ter o seu sentido. E nós, como médicos, eu acho muito bonito a gente tentar se aproximar disso, né? Do que move aquele paciente, do que faz aquele paciente querer ficar vivo e querer ficar bem. E isso é construído de forma dinâmica, não é estática. A nossa vida é dinâmica. Um dia o nosso propósito vai ser um, daqui a pouco ele pode ser outro. No envelhecimento a gente vê muito isso com netos, com grandes projetos de vida. Não digo com relação a tamanho, né? Não é erradicar a fome na África, mas deixar um legado. E é muito bonito quando a gente consegue unir a visão de saúde com o florescimento individual do paciente. Então vejam quantas coisas aqui a gente falou, então hoje a gente vê a saúde como não só não ter doenças, a gente pode ter doenças controladas, mas a gente ter um equilíbrio entre todas essas esferas, e o estilo de vida é a gente conseguir fazer, a medicina estilo de vida, a gente fazer pequenas intervenções em cada uma dessas esferas, isso é aos poucos, isso pressupõe um vínculo entre o paciente e o médico, a gente não faz isso do dia para a noite, isso pressupõe uma escuta muito ativa, porque nós somos especialistas em doenças e em estilo de vida, mas eu brinco que a Júlia é especialista na Júlia, o Vinícius é especialista no Vinícius. Ninguém melhor que você, né, para falar de você. Para eu me aproximar disso, eu tenho que ter um vínculo e aos poucos a gente vai construindo e tentando fazer intervenções em vários desses pilares com o objetivo maior do florescimento, de tentar de um contexto de saúde e doença ir para uma coisa muito maior. Carol, e essa ideia do florescimento, né, me fez pensar numa coisa aqui, porque para quem está chegando agora e eventualmente ainda não conhece a gente, eu e a Júlia também somos médicos, né? A Ju oncologista, eu psiquiatra, psicogeriatra. E uma coisa que a gente vê no dia a dia, né, com as pessoas, com os pacientes, é que às vezes o que é tudo com muita informação, às vezes o pessoal pensar num protocolo, alguma coisa muito rígida, assusta um pouco, né? No sentido de, nossa, vou ter que fazer um monte de coisa, ou né, ver notícia, aquilo sobrecarrega as pessoas e falam, nossa, não vou nem começar então, porque isso não é para mim ou vai me dar muito trabalho. E aí quando você fala do florescimento, né, me traz essa ideia de trazer o propósito para isso, né? E de cada um poder trabalhar a sua própria perspectiva e suas próprias possibilidades, né? Sem dúvida, Vinícius. E assim,
Vou contar uma história muito rápida, só para deixar mais Conta. claro Boa, para quem está boa. assistindo a gente. Histórias são boas. Uma vez a gente estava atendendo um paciente, na época que eu morava em São Paulo ainda, então ele era um paciente do hospital, não era meu, na verdade. E ele teve um AVC e ele tinha uma sequela de AVC. E ele estava com uma capacidade funcional muito ruim. E a gente queria muito engajá-lo num programa de reabilitação, que ele tinha muita capacidade de ganhar funcionalidade ainda. Além das medidas de prevenção geral, tudo mais. E esse paciente estava desacreditado. Ele falava: eu já vivi tudo que eu tinha que viver, para mim tá certo, se eu ficar com essa sequela, eu não preciso mais tomar remédio, se eu tiver outro AVC, a vida me leva. E realmente faltava aquela motivação para ele aderir ao tratamento. E aí, conversando com ele, tentando entender os motivos dele, o Vinícius é psiquiatra, ele entende bastante disso, né? Todo hábito, todo comportamento tem um motivo. Nada é por um acaso, e a gente vai tentando entender ali o que faz o paciente manter aquele hábito, né? E aí a gente começou a conversar, e aí de repente a gente fala brincando que é aquele sinal, né, do shining eyes. O paciente fala, mas tem alguns pontos da história clínica que ele fala e que você vê que ele muda, que o rosto dele muda. E ele falou da filha dele, que ia se casar em 6 meses. E que ele gostaria muito de entrar com ela na igreja, mas ele sabia que ele não ia conseguir mesmo. E aí a gente falou assim, bom, vamos fazer um trato. O senhor topa aderir ao programa de reabilitação, usar as medicações, a gente faz um controle mais rigoroso. A gente não promete que o senhor vai poder entrar com ela, mas a gente acha que tem grandes chances, eventualmente com uma bengala, né? Mas ele conseguia andar, mas com muita dificuldade, mas muita dificuldade. Então, a gente falou, mas quem sabe, né? E aí ele parou, ele falou, tá aí, pode ser, mas assim, meio descrente, falou, tudo bem, vamos tentar, né? Gente, não só ele entrou e ele falou assim, ó, e aí conforme ele foi melhorando nas consultas, ele falava, não é que tá dando certo, mas ó, é só pela minha filha, eu não vou mais querer nada, minha vida é só até o casamento. Ele entrou. Foi uma choradeira sem fim. Foi um dos Nossa, momentos mais bonitos, chega a assim. arrepiar, Carol. E ele não quis parar. Depois ele continuou com o programa de reabilitação, continuou super aderente. E uma coisa muito legal quando o paciente vai percebendo essa melhora gradual, esse senso de autoeficácia, né? A sensação de que ele é capaz de fazer aquilo. Então, num primeiro momento, pode parecer muito. São muitos pilares, é muita coisa, é muito pesado. Mas tudo isso, assim, a gente vai um por vez, um pilar vai puxando o outro, esse senso de autoeficácia, a gente vai ganhando a confiança do paciente, e o objetivo maior é que ele tenha autonomia para gerir o próprio autocuidado. Acho que, em última instância, esse é o nosso maior objetivo, né? E a gente pode apoiá-lo durante todo esse processo. A Bem Te Quero tem uma ferramenta lindíssima que a gente vai falar já já, né? Que ajuda muito nessa gestão desse processo de autocuidado, mas é uma visão diferente, né? A gente tirar o médico do centro e deixar, de fato, o paciente no centro do cuidado dele. Exatamente. A própria pessoa, eu acho que esses combinados que a gente faz com a gente mesmo, quando a gente honra, então, eu vou fazer isso. A gente está fortalecendo a nossa autoestima, para a gente acreditar na gente e seguir o próximo passo. Então, eu dou um exemplo assim meu mesmo. Para conseguir fazer uma atividade física, eu me matriculo numa prova. Então, eu estou na natação agora. Então, eu me inscrevo na prova, aí eu não posso falhar o treino, porque eu tenho um comprometimento comigo mesma. Então, a gente vai criando estratégias, mas ter alguém para nos ajudar nesse processo, nas nossas escolhas, eu acho que é fundamental. E eu queria te perguntar, Carol, como cardiologista e atuando também na medicina do estilo de vida, como que você enxerga assim o impacto das escolhas do dia a dia, tanto da nossa saúde cardiovascular, quanto em todos esses aspectos que você mostrou pra gente que a saúde é esse 360 da nossa vida, né? Então, as escolhas, assim, como elas impactam. Eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim. A notícia boa, a notícia ruim é que todas as nossas escolhas impactam, porque a nossa vida é o que a gente vive todos os dias, né? Agora, a boa notícia é que, por outro lado, está totalmente na nossa mão, né, Júlia? E eu acho isso muito revolucionário. A gente, uma frase também que eu gosto de falar para os pacientes é assim: o que vai deixar o senhor ou a senhora saudável ou doente não é uma consulta anual com o cardiologista, não é um check-up
normal, com os exames todos dentro da normalidade? É a vida que o senhor leva todos os dias, né? E a gente tem mitos assim, né? Ah, os exames estão normais, então eu posso colocar o pé na jaca. Não, né? Outra brincadeira que é bem lúdica, assim, eu falo, se você tá com um copo de água na mão, colocando uma jarra ali servindo, você derruba um pouco de água, você pega o resto da jarra e faz, e joga tudo e deixa alagar? Não, e com os hábitos, por que a gente faz isso, né? Se a gente escapa ali, a gente fala, agora já escapou também, vou passar o resto do final de semana. Então, são pequenas mudanças de visão. E uma frase da medicina estilo de vida linda que eu acho é que o nosso consultório, ele deveria ser uma escola e não uma oficina. Perfeito. Então, então é nesse sentido que todas as escolhas que a gente faz todos os dias estão contribuindo para o nosso estilo de vida, e não só para a longevidade do ponto de vista de ser livre de doença cardiovascular, mas de longevidade mais distante nos anos, né, que a gente viva mais tempo e com mais qualidade. Então, são as nossas escolhas que vão definir tudo. Outro erro muito comum que eu acho que as pessoas ficam desesperadas é que elas acham que elas têm que estar 100% bem em tudo. E aí vem aquela pressão pela performance, o bem-estar virou um produto spas e wellness e skincare e procedimentos estéticos e eu preciso de apetrechos caros para eu fazer práticas espirituais elevadas, e na verdade não é nada disso, né? A gente está falando de hábitos do dia a dia, a gente está falando de um tijolinho depois do outro, por isso que é tão importante a gente ter quem nos apoie nessa jornada, porque aí é que vem a questão de ter alguém olhando por nós. Vamos estabelecer prioridades? São vários pilares. Qual que é o pilar? Eu mexo primeiro no que é mais urgente, no sentido de que é o que está mais, vamos dizer assim, bagunçado, ou eu mexo primeiro naquele que o paciente está mais pronto, né? A gente analisa os estágios de prontidão para mudança, que essa é outra coisa bem diferente da medicina do estilo de vida. Eu não saio mexendo em qualquer coisa, em qualquer hora, dependendo do estado de prontidão do paciente. Exato. É essa combinação entre essas duas variáveis que vai me ditar onde eu vou mexer primeiro, porque ali é um efeito dominó nos outros. A gente tem uma série de técnicas, só para o pessoal aqui que está ouvindo entender, não é um bicho de 7 cabeças, não é uma coisa que vai todo mundo ficar desesperado sem dar conta. E, gente, ligado ao senso de propósito, ao senso de valores. O que é valoroso para o doente? O que importa para ele? Eu passei com uma nutricionista há um tempo atrás, maravilhosa, da Mente Quero, gente, depois me procure no direct que eu passo o contato. E ela me falou, ela me mandou cardápio e depois ela me marcou uma outra consulta e ela leu o cardápio linha por linha comigo. Eu falei, mas eu não tive tempo de implementar. Não, mas não é por isso, a gente vai rever, porque eu quero ver se você entendeu tudo, eu quero que você entenda por que de cada escolha e o mais importante, eu quero que você entenda se tá bom para você, porque o cardápio não sou eu que vou comer, é você, então quem tem que gostar é você. Então, a consulta do estilo de vida vai muito nessa linha. A gente vai de acordo com as preferências do paciente, com o estado de prontidão, é bastante personalizada nesse sentido. Muito legal. E tem uma coisa, né, Carol? A gente, conforme a gente vai estudando e vai, né, trazendo os novos conhecimentos para o nosso dia a dia, às vezes na cabeça do profissional isso fica tudo muito claro, né? Mas para levar isso pro dia a dia da pessoa que está diante da gente, da pessoa que quer essa mudança, né, do paciente, exige uma sistematização, né? Exige uma maneira de a gente conseguir tornar isso acessível para as pessoas. E aí que a gente está falando aqui, né? De fazer escolhas, de tomar decisões, do consultório como uma escola. Então, em última instância, a gente está falando de ter a informação, né? Não só necessária, mas a informação que faz sentido para aquela pessoa, para aquele momento de vida, e não só pensando no imediatismo, né? E aí vem outro ponto, que quanto mais jovem a gente é, e de fato é mais distante a realidade lá do futuro mais para frente, nos parece, né? Então, para que eu vou pensar nisso agora? Não preciso, né? Mas tudo vai tendo impacto. Então, pegando o exemplo do sono, da alimentação, né? Eu posso abusar e não dormir bem durante muitos anos da minha vida, e vai parecer que está tudo bem. Só que isso já está impactando, né? E vai ter uma consequência lá na frente. E aí que eu te pergunto, porque quando a gente consegue, né,
organizar isso, trazer isso por uma ferramenta que a gente facilita isso no dia a dia, né, e a gente tá trazendo nessa grande novidade aqui, que é o mapa da longevidade. Como é que você enxerga o impacto disso e os benefícios que isso pode trazer, tanto do ponto de vista pro profissional, né, e na interação com o seu paciente, né, com a pessoa ali que de fato quer colocar essa transformação em prática? Eu acho fundamental, Vinícius. E assim, inclusive nós profissionais, muitas vezes a gente se enrolava, né? Porque são muitos pilares e o paciente muitas vezes tem muitas queixas e é meio complicado a gente organizar tudo isso em um plano de ação, né? Então, acho que o mapa da longevidade veio nesse sentido. Então, para quem não conhece, corram lá no site da Bem Te Quero. Hoje eu fiz o meu mapa por curiosidade, porque eu já conhecia como profissional, mas eu entrei como paciente, Boa! Oba! especialmente para essa live. Eu entrei como paciente e fiz o meu mapa. Então, assim, que eu queria muito ter essa experiência do outro lado, né, para contar aqui para quem está nos assistindo. E então, gente, corram lá no site, é uma ferramenta novíssima que está assim, ó, tinindo. Você faz seu cadastro gratuito ali, poucos segundos, você já consegue entrar e fazer o seu primeiro mapa de forma gratuita e você já vai ter bastante informação. Então, a ideia do mapa é organizar de uma forma que fique muito simples para o paciente responder perguntas que são corriqueiras ali, que estão relacionadas com questões do seu dia a dia. Às vezes essas perguntas ficam meio vagas no consultório, então o mapa veio ajudar a gente como profissional a atingir o paciente ali de uma forma clara, objetiva e rápida. Você vai respondendo as perguntas com relação aos principais domínios ali que estão relacionados com a longevidade. E aí, no final, ele, né, faz um cálculo ali, ele vai gerar de forma gráfica ali um gráfico de como se fosse duas pirâmides ali, para a gente entender o quão mais próximo do vértice ou mais próximo do centro a gente está com relação a tudo isso. Então, eu acho que é uma ferramenta muito prática, muito prática. Então, ela é simples, ela é rápida de ser respondida, ela gera um resultado visual que é bem impactante para quem está recebendo o resultado. E só a parte visual já dá um chacoalhão na gente. Poxa, aqui eu fui bem melhor do que aqui, né? A gente pode usar de forma comparativa, então isso tanto para o profissional quanto para o paciente ajuda bastante na evolução, no progresso. E bota a gente para pensar. Quando a gente responde as perguntas, você fala, poxa, eu já sei que essa pergunta aqui vai me roubar para menos, né? Então, a ideia foi essa, é facilitar tanto para o paciente quanto para o profissional que a gente coloque de forma mensurável, né, essas dimensões do estilo de vida. E a ideia é que o paciente, a partir dali, vá se percebendo. O médico tem como fazer a parte comparativa. Eu acho que é um ganha-ganha para os dois lados ali. E também educativo, que eu acho que é disso que a gente está falando no final. Quando a gente fala de começar a pensar na longevidade já muito jovem, essa ideia. As pessoas pensam que. Outro mito que eu queria. É importante a gente reforçar aqui é que eu vou uma vez por ano fazer o meu check-up, então eu estou fazendo prevenção. Você não está fazendo prevenção. Né? Os exames anuais, eles vão fazer diagnóstico precoce de algo que já está instalado. São essenciais, é muito importante visitar o seu médico anualmente. Nossa, não é Mas filme. isso não vai te prevenir, isso vai ajudar a detectar precocemente. A prevenção é aquilo que a gente faz todos os dias na nossa casa. E então, isso a gente começa jovem. A gente não vai começar a prevenir depois que tudo já se instalou. A gente pode prevenir a progressão, mas a gente se manter saudável a maior parte do tempo começa quando a gente está saudável. Então, a hora de começar a pensar nisso é agora. Hoje teve um post muito legal lá na página da Bem Te Quero que falava que a vida começa aos 40, antes disso é só treino, né? Eu já tô com 45, gente, então assim, eu tô no comecinho da minha vida Isso e aí. essa é a fase que a gente tá de justamente correr atrás. A gente vê muita preocupação com suplementação, com performance, com tantas coisas. E o último mito que eu vou falar aqui, que eu acho que é muito importante, muita gente quando fala de longevidade começa a falar, não, então é suplemento X, Y, Z, aquelas coisas super caras e blá blá blá. Milagrosas são muito caras, né? E gente, eu brinco, você acha
que fica melhor? Você tá sujo, muito suado e você não tá cheirando bem. Você vai passar um perfume francês carérrimo, carérrimo, para você ficar cheiroso, ou você vai tomar um banho bem gostoso com sabonete Perfeito, Lux mesmo, mas que você perfeito, vai ficar limpinho. Então não dá para a gente pensar no superficial quando o básico não está bem feito. Não tem nada que recrute melhor as nossas mitocôndrias do que a atividade física aeróbica. Nada, nenhum suplemento, nenhum aminoácido, nenhum nada. Não tem nada que vai dar mais colágeno para nossa pele do que noites de sono muito bem dormidas, aquela pele de princesa. Alimentação, muita água, muita hidratação. Não adianta ir para os procedimentos estéticos se a gente não faz o mínimo, passa filtro solar. E isso em toda a nossa saúde. Então, planejamento de longevidade com 40 anos, né, de 40 anos para frente, não é medicamentoso. Não é. É de É dentro pra fazer o fora. básico muito bem feito. E essa questão de estabelecer as prioridades, né, Carol? Que você definiu muito bem aí nessa analogia do perfume com o banho, né? Né? De que no dia a dia isso não fica tão claro, né? Então, a gente poder contribuir com isso, né, de uma maneira que traga praticidade. E uma coisa sempre importante de trazer é mantendo também a autonomia e a decisão do profissional que está atuando junto da pessoa, né? Seja da área da saúde, seja da área da cultura, da socialização, o que for, de que o profissional tem toda a autonomia para fazer, né, as intervenções necessárias. O mapa, ele é realmente para dar um norte, né? Eu digo que, usando a analogia do carro que você deu também, a gente liga um farol alto, né? Então a nossa visão tá no alcance e de repente a gente liga um farol alto que fala, opa, consigo enxergar melhor o caminho aqui, vou conseguir seguir por essa estrada aí com mais segurança, né? Com mais propriedade. E dá para a pessoa que está fazendo o próprio mapa esse poder de ter uma visão de como ela está naquele momento nesses pilares tão importantes para a vida. Antes essas informações ficavam muito dentro dos consultórios, nas universidades, com os médicos. A gente quer que as informações verdadeiras, as informações em saúde sejam compartilhadas para que todo mundo tenha acesso e todo mundo possa entender e querer se cuidar mais. Aqui a gente está vendo algumas mensagens, eu tô adorando, gente. Vocês podem mandar as mensagens, perguntas também para Carol. Já já a gente tem nossa próxima convidada. Mas, ó, a Karen mandou, a vida é agora, é exatamente isso. Se a gente quer lá na frente levantar do sofá com uns 90 anos, a gente tem que treinar o quadríceps agora, esses músculos agora. Se a gente quer ser uma pessoa interessante, inteligente também aos 70 para estar numa roda e conversar, são os livros que a gente lê agora, são as pessoas que a gente se relaciona agora. Então, o agora tem muito poder, né? A Bi também falou aqui que a gente já nasce envelhecendo, é isso. O fim da história a gente já sabe. Só que o que a gente vai fazer com esse caminho é a grande mágica, né? De estar aqui. E a Renata tá querendo o mapa. Renata, fica aqui com a gente. Aí, ó, a Carol falou que a vida começa aos 40, até lá é só treino, você tá com 60, então olha aqui, você tem Uma mocinha. muita coisa aqui para correr atrás, fazer seu mapa e ter mais saúde, mais vitalidade, mais energia. A Su também chegou aos 40 e gostou. Que bom, gente. É isso, a gente quer compartilhar mais conteúdos com vocês. Carol, estamos chegando. Foi muito curtinho, mas voa, né? O tempo voa. Maravilhosa a sua participação aqui. Muito rica, muito rica. E eu queria que você deixasse uma mensagem sua, também contar aqui a sua vinda para Ribeirão aqui rapidamente, para todo mundo saber que você está aqui com a gente, que é uma parceira bem que quero, e dessa sua bagagem aqui. Esse espaço é para você também, para todo mundo conhecer também. Ah, obrigada. Gente, eu agradeço muito a oportunidade, é sempre muito, muito legal e muito rico estar com vocês, que tem uma visão de saúde tão única e que vai de encontro com valores, né? É difícil a gente ter esse match de valores e desde que eu cheguei em Ribeirão, que foi o ano passado, depois de 15 anos lá em São Paulo, foi assim, uma gratíssima surpresa ter encontrado pessoas que têm uma visão tão linda assim da medicina quanto vocês. Eu fico à
disposição. Eu sou médica cardiologista, mas eu trabalho com duas linhas principais, com cardio-oncologia, que são questões cardíacas em pacientes com câncer, e com medicina do estilo de vida, que tem tudo a ver com essa prevenção. Então, lá no site da Bente Quero, vocês podem achar informações sobre como me achar, onde me achar, ou na minha página aqui no Instagram também. Eu não sou. Deveria ser mais ativa, estou me empenhando nisso, mas podem me chamar no direct, que eu estou sempre à disposição. E uma mensagem final que eu gostaria de deixar é a respeito dos relacionamentos, do poder que isso tem para a nossa saúde. Então, só brevemente falando, a questão do estudo de Harvard, lá que eu citei, a maioria de vocês já deve ter ouvido falar. A gente tem um vou depois colocar na sequência da live para as pessoas verem. Ah, maravilhoso. Pra- Porque a gente pensa em longevidade, muita gente pensa em suplementação, em coisas mirabolantes, em coisas que estão muito fora do nosso alcance. E, na verdade, gente, eu acho que de todos esses pilares que a gente falou aqui no começo da live, o mais negligenciado é o dos relacionamentos. E é o que mais sofre ao longo dos anos. Né? Então, as pessoas vão envelhecendo, a tendência é elas começarem a se sentir mais solitárias, eventualmente deixar de fazer as coisas que gosta, aí daqui a pouco acaba se aposentando e para de trabalhar. E muitas vezes nós que estamos nessa meia idade, né, ali, 40, 50, a gente ainda acha que está no pico de vida e aí fica trabalho, 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 trabalho. Então, acho que acaba que ao longo da vida a gente despreza um pouco a potência desse pilar. E o que esse estudo da Harvard mostrou é que de todos os determinantes de saúde, eles acompanharam uma população por mais de 70 anos. Entre eles até teve ex-presidentes americanos, né? Teve um ex-presidente americano que estava nesse grupo de pacientes avaliado. Gente, pensa assim, atividade física, sono, colesterol, LDL, exames assim mirabolantes. O único preditor independente de sobrevida com qualidade de vida foi a qualidade dos relacionamentos. E aí uma frase muito bonita que o autor desse estudo fala, que vai de encontro a um comentário aqui de uma das pessoas no chat, felicidade é igual longevidade. E essa qualidade dos relacionamentos, o momento que ela fez mais diferença para a longevidade a longo prazo foi em torno dos 50 anos. A qualidade do relacionamento em torno de 50 anos foi um preditor de longevidade para quem tinha 70, 80 anos. Claro que, enfim, esse foi um detalhe ali, né? Mas eu imagino que ele quer dizer que se desde a juventude a gente tem isso bem estabelecido e como uma prioridade, ao longo do tempo isso vai se sustentar e vai fazer diferença e é muito fácil entender por quê, né? Se você tem bons relacionamentos, você tem menos estresse, você tem menos cortisol, você tem mais serotonina e hormônios do prazer, você tem rede de apoio, então você tende a ter ajuda para se cuidar e tende a se cuidar melhor porque você tem os seus relacionamentos que você quer estar ali por eles também. Enfim, e a gente está falando de longevidade em geral. Então, aqui não estou só vendendo a minha bandeira de cardiologista, mas ser feliz faz bem para a saúde. Vamos investir em momentos de qualidade com quem a gente ama. A leitura que eu faço disso, Carol, é que quando a gente tem uma rede de relacionamento forte, o mundo parece menos perigoso pra gente, né? A gente menos hostil, a gente se sente mais confortável, se sente mais seguro, se sente pertencente. E isso, né, tem essa resposta hormonal, né, muito mais positiva e que contribui para a gente viver mais, né? Para a gente estar mais tempo aqui, né, nesse ambiente mais seguro. Carol, fantástico. Brigadão, viu, pela participação, Obrigada. por tanto conhecimento, por tanta sabedoria, né, de conseguir traduzir bastante coisa aqui do seu dia a dia, da sua visão, né, e trazer aqui para o pessoal. E conte sempre com a gente também e vamos conversar mais, vamos fazer isso aqui mais vezes. Com certeza. Obrigada, pessoal. Obrigadão. Boa noite a todos. Boa live. Tem muita coisa boa ainda. Obrigada, Carol. Valeu, grande beijo. Beijo. Gente, continua aqui com a gente, que agora teremos a doutora Helena. Opa, peraí, deixa eu convidar ela. Eu acho. Peraí. Aqui. Helena vai receber um convitinho.
Enquanto isso, o Vi vai apresentando a Helena. Vamos lá. Gente, a gente vai falar agora então com a doutora Helena Palocci, que é médica geriatra pela USP de São Paulo. Ela fez oncogeriatria também pelo Hospital Sírio-Libanês de São Paulo. E atualmente ela é médica coordenadora do ambulatório de oncogeriatria da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto e docente da Faculdade de Medicina Barão de Mauá, também de Ribeirão, e é nossa parceira aqui na Bem Te Quero. E vai trazer para a gente a visão dela sobre toda essa questão do planejamento também, das ações que a gente precisa fazer agora para alcançar essa tão sonhada longevidade de forma ativa, independente. Vamos ver se a Helena está por aqui. Ah, será que eu não sei se Carol. Eu vou sair para ver se eu acho que talvez ela não tenha entrado porque eu tô aqui. Aí. Eu volto qualquer coisa, tá? Eu vou estar aqui nos comentários. Tá bom. Até já. Vai acompanhando. Valeu, Carol. Obrigada, Carol. Agora, pessoal, deixa eu convidar a Helena de novo. E eu quero saber o que o geriatra diria pra gente. O geriatra, para quem não está familiarizado com essa palavra, é o médico que cuida do processo do envelhecimento. Então, todos nós, desde que nascemos, a gente viu a mensagem aqui no chat, a gente está envelhecendo. Então, ter alguém que nos ajude nesse processo é importantíssimo. E ele é o gestor desse planejamento do envelhecimento para ser bem sucedido. Isso é longevidade. Ah, eu tô recebendo que a Helena não tá conseguindo entrar. Não sei por quê. Alguém consegue ajudar a gente? Alguém tem uma dica aqui de lives? Talvez se a Helena pedir para entrar, em vez de a gente convidar ela. Helena, então, aqui embaixo da live tem uma câmerazinha e 2 bonequinhos com maisinho. Se você clicar lá, você vai pedir para participar da live e eu te aceito. Pode ser? Eu vi que você entrou desde o comecinho. Ela tá aqui com a gente. Aê! Boa noite, pessoal. Cadê a doutora Helena? Boa noite! Eu tô aqui tentando entrar. Agora sim! Agora deu certo. Boa noite a todos. Tá ouvindo a gente bem? Tô. Vocês estão me ouvindo bem A também? gente tá. Perfeito, Pessoal, tá maravilha. ouvindo? Mandem joinha e coraçãozinho pra gente, saber que vocês estão ouvindo bem, que eu acho que deu uma leve atrasadinha no áudio, mas agora tá tudo certo. Legal, vamos lá. Adorei os temas, adorei a fala da Carol. Que felicidade, que feliz a gente estar falando disso tudo hoje, né? Muito, a gente tá muito feliz, eu tava ansiosa para falar com vocês duas, para ouvir a visão de vocês também. Assim, eu acho que vocês estarem também com a gente na Bem Te Quero diz muito, são pessoas que os valores, os princípios, a ética, o olhar para a vida, para as pessoas é muito parecido. Então a gente é muito feliz e grato por ter vocês com a gente. Uma alegria. Algo Por falar em conexões, né? O tanto que elas são importantes, estamos aí, todos sempre unidos e conectados. Acho que isso faz muito sentido para o que a gente faz, para o que a gente fala, para o que a gente acredita, né? maravilha. Helena, a gente estava falando aqui um ponto super importante, né, em relação à informação, né, aquela questão de saber para poder tomar decisão, né, para poder fazer as escolhas de vida. Você, né, com todo o conhecimento, com toda a experiência, isso é algo que eu sempre falo também, né, do privilégio que o médico tem, principalmente do médico que acompanha as pessoas ao longo da vida e consegue, né, acompanhar as pessoas mais velhas, do tanto que a gente pode aprender, né, com essas histórias de vida e trazer isso para a nossa própria vida e para a vida das outras pessoas, né? Então, levando esse ponto, o que você diria assim que é fundamental que a gente saiba em cada etapa da vida, aos 30, aos 40, aos 50,
que a gente tem que ir sabendo ao longo da vida para a gente poder ter alcançar essa longevidade, né, que a gente quer. Pergunta difícil essa, hein? Pergunta de milhões. Mas eu acho que a geriatria, todo mundo gosta de falar que é a especialidade do futuro, que o geriatra é o médico do futuro. Mas eu não gosto de pensar nisso. Eu acho que o geriatra é a necessidade do presente. Porque para a gente olhar para o futuro, a gente precisa entender o nosso presente. E o nosso presente começa com 20, com 30, com 40, com 50 anos. Então, a gente sabe que a gente tem alguns olhares direcionados em cada fase da vida e que a gente precisa ter alguns cuidados específicos em cada uma dessas fases para poder colher lá no futuro. Então, se a gente for pensar por cada fase de idade, né? A gente não gosta de falar de idade, a gente fala de funcionalidade. Mas se a gente for separar em grandes grupos, aos 30 anos, o que a gente precisa focar? Acho que aos 30 anos eu posso falar muito bem que eu estou nessa fase de vida, mas aos 30 a gente é muito ansioso pelo futuro, né? O que vai acontecer amanhã, como que vai ser, mas se isso der certo, se isso der errado. Então, isso é uma das coisas que o tempo ensina a gente, né? A ter mais calma, a enfrentar melhor o dia a dia. Então, a lidar com as ansiedades do presente aos 30, acho que é uma coisa bem importante. E dos 30 aos 40, eu acho que além de cuidar dessas questões da saúde mental, da ansiedade, é cuidar do corpo, né? Da nossa reserva muscular. A gente gosta de falar bastante de reserva muscular. Por que aos 30? Porque aos 30, aos 40 é o nosso auge da massa muscular. Então, a gente sabe que com o passar do tempo a gente naturalmente perde massa muscular e troca por gordura. Então, quanto maior a minha reserva muscular, eu tenho mais gasolina para gastar, né? Eu tenho mais reserva se eu precisar usar mais, se eu precisar perder ao longo da vida. Então, acho que aos 30 e 40, o nosso foco é em garantir as moedas do nosso cofrinho da reserva muscular. E isso envolve exercício, e o melhor exercício é aquele exercício que você mais gosta, independente do melhor exercício cientificamente falando, né? É preciso se encontrar. Eu sei que a Júlia gosta muito de nadar, então se é isso que faz ela bem, é isso que ela tem que fazer, é um exercício físico. Se eu gosto de fazer academia, então se é isso que me faz bem, é nisso que eu vou investir. Aos 40 anos, aos 50 anos, que a gente começa a entrar mais naquela fase das alterações de corpo, as alterações hormonais, principalmente aos 50, falando mais ainda nas mulheres, né, que a gente tem aquela fase perimenopausa, o quanto isso é um desafio, né? Então, o quanto olhar para isso também é um desafio. Olhar para os calorões da menopausa, o quanto isso interfere na vida de uma mulher, também é extremamente importante, né? Trabalhar com a prevenção de tudo isso, se preparar para esse momento que está chegando. E aos 60, que é o grande marco aí da virada de chave, eu acho que para muita gente, a gente vê isso no consultório no dia a dia, é o momento de pausa, eu acho. De parar e olhar o que você fez, onde você está e aonde você quer chegar. É um momento de muita reflexão. Para quem trabalha, é aquele momento ou de aposentar, ou de desacelerar a carga de trabalho. É o momento de rever planos, de rever metas, de pensar o que quer fazer daqui para frente. Porque é aquele momento que a gente realmente tem uma mão na consciência, né? Vamos dizer assim. Então, acho que são grandes marcos para a gente conseguir planejar cada uma dessas etapas. Boa. E isso tudo você vê, né, Helena? Quando a gente tem o conhecimento, quando a gente sabe o que esperar, parece que tudo fica mais claro, né? Ou previsível, ou mais ao nosso alcance de fato se organizar para aquilo, né? Sim. Porque quando a gente se prepara, quando a gente se planeja, as coisas dão mais certo, né? Tem a chance maior de dar certo, né? E a gente tem um norte ali, diferente de a gente sair para uma viagem, por exemplo, de qualquer jeito, né? E ir se deparando com os desafios ali.
e sem saber quais são os recursos adequados que a gente vai ter ali para lidar com aquilo. E aí tem uma pergunta muito interessante aqui, acho que é Francisco, que perguntou. Não é Francisco. Francisco. Não dá para saber o nome, mas quando que é o momento certo de procurar um geriatra? Eu acho que os geriatras ouvem essa pergunta todos os dias. E eu Ui, acho que todos os a dias. gente falar aqui sobre isso. E eu fico feliz quando eu vejo essa pergunta. Apesar dela ser recorrente, eu fico feliz porque é um sinal de interesse, é um sinal de preocupação com longevidade. Então a gente fala que você pode. O geriatra, primeiro, ele tem uma formação como clínico. É Mari. Depois. Desculpa, quem fez a pergunta é a Mari. Obrigado, Mari. O geriatra, ele tem uma primeira formação como clínico. Então ele está apto a cuidar de qualquer paciente adulto. A partir do momento que qualquer pessoa, qualquer indivíduo adulto, em qualquer idade que seja, tenha preocupações relacionadas ao seu processo de envelhecimento, a sua qualidade de vida, a sua carga de doenças, a prevenção de doenças, essa pessoa pode procurar um geriatra porque ele é o gestor da sua saúde. Acho que é quase como aquele médico antigo que vai cuidar da vida e não da doença, né? Da vida da pessoa. Então, não me importa quantos anos ela tenha, não me importa quais são as doenças que ela tenha, porque a gente quer cuidar da vida, né? Então, com cada fase de vida que aquela pessoa tiver e cada meta e prioridade que ela tiver, a gente está apto para cuidar. Isso é muito legal, porque tem uma coisa que eu também sempre falava no consultório, né, e quando indicava o geriatra, é que a gente vai dar uma limpada e uma clareada nas coisas, né, de simplificar muitas vezes tratamentos desnecessários que estão sendo feitos, medicação desnecessária, né, enfim, intervenções que às vezes estão mais confundindo do que ajudando. E isso é muito real na prática, né? De ajudar a pessoa a falar, não, de fato, vamos fazer o que funciona para você, o que faz sentido para você, e não ficar cuidando de partes isoladas, né? Que muitas vezes já nem estão fazendo mais sentido. A Carol falou uma frase que eu concordo totalmente. A gente é muito a favor do básico que funciona. Então, não adianta pensar que as ideias mirabolantes, as soluções super fáceis, rápidas, elas não são milagrosas, né? Não é isso que vai mudar a sua jornada de saúde. Então, o arroz feijão bem feito, ele funciona. Então, é isso que a gente precisa entender. Só que eu só vou conseguir fazer o arroz feijão bem feito a partir do momento que eu avaliar globalmente essa pessoa, viver onde ela acerta, onde ela erra. E aí a gente vai reforçar as coisas que ela está acertando, para ela continuar acertando, e ajudar nas questões que ela precisa, que ela esteja falhando, para que no somatório das coisas o equilíbrio seja sempre positivo, né? Então, às vezes a gente vê a pessoa procurando muitos médicos, cada um vai olhar para uma coisa, e a somatória dessas coisas vai interferir na qualidade de vida da pessoa, né? Então, não adianta fazer as coisas picado, porque a gente sabe e vê isso muito no dia a dia que não dá certo. Perfeito. Helena, eu tenho uma pergunta para você. Acho que grandes medos, assim, de muitas pessoas, não falo todo mundo, mas a maioria das pessoas, pela minha vivência como médica, são alguns. Do envelhecimento, desse envelhecimento não bem sucedido, de ficar sozinha, de ficar dependente, de ficar numa cama. O que você, assim, na sua jornada de vida profissional, com as pessoas que acompanham com você, o que você pode falar, assim, hoje, que a gente pode começar a fazer hoje para tentar evitar essas coisas que a gente tem medo, mas que a gente não dá muita atenção, porque vai se preocupar só lá na frente. Mas que, com certeza, como a gente já conversou com a Carol, as coisas que a gente começa a prestar atenção e mudar hoje vão ter impacto no futuro, claro. Sim, eu acho que são medos muito legítimos, né? Acho que todo mundo já passou isso na cabeça, ou tem esse medo, ou conviveu com alguém que tenha passado por isso, do medo da dependência, do medo da dificuldade de mobilidade, uma série de fatores. E eu acho que a gente precisa
pensar que a boa notícia é que a gente tem como agir para minimizar esses riscos. Então a gente trabalha com riscos, como qualquer coisa na vida. E se a gente está entendendo que isso tem risco de acontecer, eu preciso olhar para isso antes que aconteça, né? Antes que a perda da independência, a perda da autonomia aconteça, eu preciso olhar para ela com muito carinho para que ela não aconteça, evitar, né, tudo isso. E aí a gente começa a enxergar tudo isso como uma forma de preparação. Né? É olhar para o futuro, mas planejando o presente, porque é isso que eu vou colher. Então a gente fala que a gente tem que trabalhar nos pilares da longevidade, e a Carol trouxe isso muito bem, porque realmente a gente sabe que a saúde não é só olhar para a doença, mas é olhar para a vida, e nisso estão os pilares de longevidade, e o que a gente tem que fazer para trabalhar em tudo isso. Então, trabalhar assim no movimento, trabalhar na mente, trabalhar principalmente na sensação de propósito, né? O porquê que eu acordo todos os dias. Porque eu tenho que trabalhar, porque eu tenho um filho para criar, porque eu tenho um neto para cuidar, porque eu tenho que uma comunidade para tomar conta, porque eu tenho que ir num clube do livro, porque eu quero ir ao cinema, porque eu quero viver, eu quero viajar. Então, qual que é o seu propósito, né? Todo mundo tem um propósito. E se às vezes, alguns momentos da vida a gente se perde nessa sensação de propósito, talvez esteja na hora de olhar para dentro e de se cercar com pessoas que ajudem você a retomar esses propósitos, né? E aí entra muito as conexões sociais que a gente fala. A gente bate muito esse martelo, eu acho que a gente vai continuar falando disso, que esse estudo de Harvard que a Carol trouxe foi um dos maiores estudos aí dos últimos tempos. Ele começou em 1938, se eu não me engano, e ele vem acontecendo até hoje, que ele pegou indivíduos jovens e começou a observar até hoje como que essas pessoas envelheceram. E o que influenciou nisso? As pessoas que envelheceram melhor, o que elas fizeram? E disparado, as pessoas que envelheceram melhor foram as pessoas que tiveram mais conexões sociais ao longo da vida, principalmente ali na fase dos 40, 50 anos. É muito fácil a gente ter muitos amigos aos 20 anos, mas conforme a gente vai passando a vida, parece que aquela solidão se aproxima mais. E isso é um momento muito difícil, muito reflexivo. Então, talvez se reinventar, se redescobrir com pessoas que também estão nessa jornada é algo que faz valer, né? Que faz sentido. Perfeito, Helena. E estou pensando aqui, né? A gente se perguntar os porquês na nossa vida, né? Então, assim, por que eu quero estar vivo, né? Mais tantos anos, né? A Carol trouxe um exemplo, né, de um paciente dela, da questão do casamento da filha. Só que quanto mais distante isso tá da gente, parece que não faz muito sentido. Mas se a gente parar para perguntar, né? Fala, poxa, eu quero estar vivo porque eu não quero perder o convívio com os meus netos, eu não quero perder, né, o casamento de alguém, eu não quero perder uma formatura, ou quero conhecer o máximo de países, ou ler o máximo de livros, ouvir o máximo de música, enfim, contemplar todo um repertório de vida, né, e de coisas que, assim, uma existência é pouco para tudo que o mundo pode oferecer, né? Então, daquilo, o que eu não quero perder de jeito nenhum, né? Então, acho que esse é um bom ponto de partida aí para uma reflexão. E Helena, na sua experiência com o mapa da longevidade até agora, o que isso trouxe de novidade para você? Como é que tem sido isso? O que você acha que isso traz de benefício para as pessoas? O mapa da longevidade é uma coisa que a gente ganhou muito, assim, muito mesmo. A gente tem uma experiência bem legal com isso. Eu acho que o mapa da longevidade vem no sentido de check-up da vida, né? A gente fala muito de check-up de saúde e é o famoso, vou lá fazer exames uma vez por ano, tá tudo bem, eu tô bem. Mas e as outras instâncias da vida, né? E a minha instância financeira, a minha instância mental, a minha instância de planejamentos, né? Social, saúde também. Como estão essas outras questões? E o mapa da longevidade vem nesse sentido de benefício. A gente conseguir distanciar um pouco e enxergar todos os pilares, onde eu estou indo bem, onde eu estou falhando
e onde eu estou falhando, o que eu preciso fazer para ir bem também. Então, eu acho que vem muito nesse sentido de mostrar onde eu estou, onde eu quero chegar e o que eu preciso fazer para chegar lá. Então, acho que é um norte muito que ajuda muito a gente nisso, né? Ah, que Ah, que legal. bom, a gente fica feliz. A gente fica muito feliz, porque isso foi um aprendizado, né, de anos de consultório, né, de conhecimento técnico, científico, de vivência com os pacientes, de vivência com os colegas profissionais. E aí, quando a Mente Quero surgiu, o nosso objetivo, né, inicial naquele momento era, de fato, aproximar as pessoas que já tinham essa vontade de viver mais e melhor dos profissionais, né, aptos a ajudá-las. Então, profissionais com toda a qualidade técnica, com toda a humanização, de toda a confiança. Mas a gente foi percebendo ao longo do tempo que faltava alguma coisa, né? E aí que a gente foi ver, poxa, essa questão do planejamento é algo muito importante. Aí o mapa é um jeito de a gente trazer isso para o dia a dia das pessoas, né? E de uma maneira que a gente enxerga que reúne muito conhecimento acumulado, só que a gente consegue trazer isso de uma maneira prática, né? E aí já não sou mais eu dizendo. Aí olha que, né, as pessoas começam a usar e começam a trazer esse feedback para a gente de que tem sido de fato, né, uma aplicação fácil de usar no dia a dia, que as pessoas conseguem ali ter insights em relação à própria vida, conseguem ter essa visão completa. E aí, para o profissional também facilitando, né, esse cuidado com as pessoas, com seus pacientes, com seus clientes no dia a dia e trazendo um pouquinho mais de tudo, né? Então, quem é da saúde consegue ter essa visão de, poxa, a socialização, que não é exatamente aqui da minha área, mas tenho outros colegas aqui, profissionais, que cuidam dessa área que eu posso trazer para o dia a dia dessa pessoa, a parte do lazer, da cultura, da segurança financeira, como você disse, e trazer isso, de fato, pro dia a dia, né? Que isso é o mais importante para a gente, de que isso seja fácil de usar, de que isso faça sentido para todo mundo, né, que tá envolvido nesse trabalho. E que, né, para quem está aqui com a gente até agora e já perguntaram, a gente já falou, tá lá no link da bio. Então, lá no link da bio do nosso Instagram. E aí consegue ver o primeiro lá, o primeiro botãozinho, né, O clicar. link da bio o link que tá lá na descrição. Bem, te quero mais, tipo, um site. É só clicar ali, vai ter o primeiro botão, que é Live Planejamento de Longevidade. Lá vocês podem ter acesso à visão 360, que é o mapa da longevidade, para vocês saberem como vocês estão nesses pilares tão importantes da nossa vida, né? A gente falou aqui vários pilares, mas a gente reforça muito que é saúde, bem-estar, cultura e lazer, socialização. Vocês viram como as conexões sociais, as relações sociais são importantes nesse estudo citado tanto na live. E segurança, incluindo a segurança financeira, que é algo que a gente muitas vezes não olha, porque talvez não foi ensinado ou passa outras coisas na frente. E aí é muito importante para você conseguir ter esse envelhecimento bem sucedido, que você cuide também das suas finanças. Então, esse mapa vai dar essa visão 360 para vocês. Quem está com a gente até o final da live, né, Helene Vi, é porque quer cuidar mais de si. E vocês também podem compartilhar com familiares. Tem essa possibilidade também. De outras pessoas. Minha mãe que tá vendo a live, tá vendo? O quê? Minha mãe tá assistindo a live, pode fazer seu mapa. A minha acabou de entrar, vai levar um puxão de orelha. Eu acho que o mapa da longevidade vem muito nessa questão de segurança, né? De segurança e liberdade, eu ouso dizer. Eu acho que é quase um guarda-chuva, vou extrapolar. Um guarda-chuva de preparação. A gente sai com o guarda-chuva dentro da bolsa para, caso chova, a gente está preparado para não tomar chuva. Então, ele te antecipa essas questões. Se não chover, ótimo, você está preparado. Mas se chover, você está preparado também. Então, o mapa da longevidade vem como se fosse o guarda-chuva. Ele te prepara para o que vier. E torcendo para que o resultado seja o melhor possível, né? Quando a gente planeja, quando a gente faz
antecipa as nossas necessidades, a gente escolhe o que a gente vai viver, a gente escolhe o nosso futuro. Então, isso é muito legal do mapa, né? Gente, Que a gente ótimo. ama analogias e a Helena e a Carol deram um show aqui, um presentaço de analogias para a gente aqui para deixar muito claro, muito palpável, né, de como é que tudo isso funciona. Exatamente. Ó, o nosso chat tem perguntinhas aqui. Eu vou só ressaltar também que o Vi estava explicando do mapa da longevidade. A gente tem essa avaliação gratuita do mapa da longevidade, que você pode ter esse 360 da sua vivência. Mas também nós temos o acompanhamento com o nosso time de gerontólogas, que aí é uma visão mais aprofundada. Então, quem também tiver interesse de seguir tendo uma visão aprofundada com essas metas reais, não metas utópicas também que a gente não vai fazer julgamento de hábitos de ninguém. A gente vai propor, baseado na sua vivência, na sua realidade, o que é benéfico para a sua saúde. E as gerontólogas, assim, a Helena é geriatra. A gerontologia é uma outra especialidade não médica, mas que são os também gestores do envelhecimento, para que esse envelhecimento seja bem sucedido. Isso que é longevidade. Então, é uma profissão que olha todos os aspectos desse processo. Então, aspecto social, aspecto financeiro, aspecto de segurança no próprio ambiente, domicílio. Então, é muito amplo. E elas estiveram e estão totalmente ligadas na confecção, na elaboração do mapa, junto com a gente, e também nessa condução do acompanhamento. Então, gente, tem assim, é bem profundo o mapa, essa live é mais para a gente mostrar para vocês também como é importante a gente olhar para o agora para viver o futuro que a gente deseja. Essa é a liberdade também que a Helena falou, né? Liberdade de escolha a gente só tem quando a gente tem escolhas, né? Então, se a gente não cuidar bem hoje, o futuro a gente não vai ter muitas escolhas para fazer, vai ter que viver como o acaso, como a vida se apresentar, né? Vida, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Acho que sua mãe está falando aqui, Helena, de quer conhecer a gerontóloga. Gente, a Ju tocou um ponto super importante, porque o mapa da longevidade, ele e a Helena falou, né, do guarda-chuva, é por onde a gente, é um jeito de a gente começar tudo, né? E depois disso, tem muitas coisas que tem a oportunidade de a gente trabalhar juntos. A Ju deu o spoiler aqui, né, de chamar a família para acompanhar, de poder estar presente também, né, no dia a dia, que já está relacionado com essa questão da interação social. A gente precisa de uma outra live depois. A gente vai programar. Façam o mapa de vocês, comecem pelo mapa, conheçam, se familiarizem com a nova Bem Te Quero Mais. A gente está com um site novinho em folha ali, com muita coisa bacana e contando com profissionais, né, maravilhosas como a Helena, como a Carol. E vocês vão ver lá para dar todo esse suporte. E a gente vai contando aqui para vocês todas as funcionalidades que a gente tem, incluindo, né, o trabalho humano da equipe de gerontólogas, que vão ali estar, né, pegando pela mão mesmo, lado a lado, nesse dia a dia aí, para a gente poder, de fato, viver mais e melhor. Isso, e tem uma perguntinha para Helena aqui, ó. A geriatria está ligada à psiquiatria? Essa o Vinícius vai responder melhor que eu, hein? A geriatria acho que está ligada a todos os âmbitos de saúde, né, Vinícius? Com certeza. Gente, isso é difícil porque o jeito que as especialidades são organizadas, né? Elas ficam um pouco limitadas às vezes, né? E aí, com o tempo, com a evolução do conhecimento médico, a gente foi desenvolvendo a subespecialidade. Então, por exemplo, dentro da geriatria, existe espaço, né, para o estudo da saúde mental. Então, na formação do geriatra, né, o geriatra estuda a saúde mental, estuda o processo de envelhecimento do sistema do cérebro, por exemplo, que pode gerar alterações. E, por outro lado, dentro da psiquiatria, existe a subespecialidade da psicogeriatria, que é a interação da psiquiatria com a geriatria, com a neurologia. Na prática do dia a dia, vai muito da experiência do profissional e de determinadas situações, né? E aí, de novo, cabe ao profissional, né, que está cuidando da pessoa identificar se há necessidade de um outro profissional atuar, e também daquilo que a Helena falou, que quanto mais a gente se conhece, quanto mais a gente está sendo acompanhado, mais fácil fica, né, diante de uma necessidade, às vezes específica,
saber para que lado ir. São as correções de rota do mapa, né? Então, a gente traça lá uma rota, né? E de repente pode ser que precise mudar. Quanto mais acompanhado a gente tiver, mais fácil fica para fazer essa correção. Mas a resposta curta é sim, tem tudo a ver, né? É difícil na prática separar uma coisa da outra, é impossível. É isso, Helena. Queremos te agradecer e também queremos dar também essa Obrigadão! abertura para você falar também onde te encontramos, onde você está atuando, essa geriatra maravilhosa que a gente tem a honra de ter como parceira aqui da Bem Te Quero. Eu que agradeço não só o convite de hoje, mas a convivência enriquecedora. E acho que primeiro, onde me encontrar é na Bem Te Quero, né? Boa. Acho que esse é o lugar mais fácil de se encontrar. É, eu acho que antes de falar onde me encontrar, eu queria agradecer o encontro da vida entre os profissionais da Bem Te Quero. Acho que uma das coisas que a gente falou das conexões sociais, a gente como profissional também se encontra muito no time da Bem Te Quero, né? A gente consegue trabalhar com profissionais que falam a nossa língua, né? Que todo mundo tem os mesmos valores, todo mundo entende a importância do cuidado, dessa visão geral, né? Não totalmente subespecializada. Então, acho que isso faz sentido e faz sentido para a gente. Acho que essa é o grande aprendizado e o grande acolhimento que a Bem Te Quero me trouxe aí desde que eu voltei para Ribeirão. E onde me encontrar, além da Bem Te Quero, no consultório também. Acho que é isso. Muito obrigada pelo convite. Helena, Nas redes sociais, é verdade. sigam ela. As redes sociais também não são muito ativas, igual a Carol, mas a gente vai postando, vai fazendo uns stories. Só seguir e acompanhar por lá. Maravilha! Helena, brigadão. O pessoal que ficou com a gente aqui o tempo todo, que está aqui até agora. Obrigado pela interação. E chamem a gente aqui, deem um alô. Isso, e sigam a Bem Te Quero, sigam a Helena, sigam a Carol, todos, e os profissionais também que estão dentro da Bem Te Quero, todo mundo compartilha informações com embasamento científico, nada de dados querendo enganar ou fazer fórmulas mágicas para você conquistar o corpo dos sonhos. Gente, o básico, a mensagem que fica, né? Nós temos O básico funciona. e o básico bem funciona. É um clichê, mas é a realidade. Então, assim, 4 médicos aqui falando com vocês, eu acho que é realmente isso. Então, quero. Acho que não existem soluções fáceis para problemas complexos, né? Então, acho que é bem por aí. O ser humano é algo muito complexo para uma balinha milagrosa, docinha, fazer efeito para tudo, né? Para ganhar músculo, para ficar com a memória ligada, para melhorar o sono. Não é assim. Então, aqui a gente quer que todo mundo tenha acesso a informações de qualidade. Eu vi que a Renata aqui também, no chat aqui da live, falou que quer ir nos eventos presenciais. Nós fazemos eventos presenciais com esses profissionais maravilhosos, em parceria com eles, sempre tentando levar informação, levar socialização também, que as pessoas se conheçam, se conectem. E é isso. Vocês sempre são nossos convidados. A gente vai aqui nas redes sociais também avisando para vocês como vai ser, quando e como serão esses eventos. E agradeço por vocês estarem aqui. Estar aqui até agora significa muito. Vocês querem se cuidar para viver uma vida mais plena, com energia. E contem com a gente. Obrigadão, gente. Isso aí. Helena, obrigada. Obrigada, boa noite. Tchau, tchau, pessoal. Beijo. Tchau.